pessoal, tudo bem? Na última aula tinha ficado de tarefa para vocês estarem terminando de desenhar a casinha com as portas internas, externas, as janelas e fazer a parte do telhado, aquela cobertura. Para a gente dar sequência na aula de hoje, nesse modelo que eu gravo a aula antes, para vocês estarem fazendo com calma e eu ficar só para tirar as dúvidas, eu vou precisar que vocês façam o download desse arquivo que eu mandei no grupo de vocês, onde nesse arquivo vai ter o seguinte, ó, é uma pastinha que vocês vão descompactar, lá vai ter o arquivo climático da cidade de Cuiabá, a casa desenhada, tipo, quando ela está finalizado o desenho dela no SketchUp, e as rotinas para a gente estar fazendo a programação, a parametrização, como que essa casa vai estar funcionando para o programa poder simular, certo? Então, você faz o download deste material, e eu salvei dentro da pastinha do C2 pontos, QE 2020/2 para ficar certinho com a turma de vocês. Coloquei o título da aula e vamos para o começo. Bom, se você fez tudo certinho, eu tô pedindo assim para vocês começarem com esse arquivo que eu tô mandando para vocês. Eu sei que vocês conseguiram terminar, fizeram certinho e tal, mas eu preciso que vocês façam nesse arquivo que eu tô te mandando, porque é por ele que eu vou receber a tarefa de vocês. Vocês vão fazer a aula de hoje, no final da aula vocês vão me enviar este arquivo. E aí eu vou analisar o que está certo e o que está errado para estar corrigindo o trabalho de vocês, tá bom? E, posteriormente, também tá avaliando. Então, como que vai ser? Olha só. Peguei o arquivo, tudo certinho, como que eu faço? Só lembrando, eu estou usando o SketchUp 2019, mas o programa funciona no SketchUp 2017, tá? 2017, 18, 19, 20, 21. Eu estou usando 2019. E o Energy Plus é o 9.3. E o Euclid é o plugin que funciona no Energy Plus 9.3. Então, vamos lá. Primeiro, vou abrir aqui o SketchUp. Como de costume, vocês vão selecionar um modelo desse simples, baseado em metros. Clica nele, ele vai abrir, aguarda abrir. Quando ele abre, ele vai carregar a barra de ferramentas do Energy Plus. Aqui, ó, que é do plugin Open Studio. Abriu aqui a barra de ferramentas do Energy Plus, o que que eu faço? Tem um homenzinho aqui, que o nome dele é Mark, apaga ele, clica nele e aperta Delete. E aí vocês vão vir aqui, ó, na barra de ferramenta do Energy Plus, nesse botãozinho que é para abrir o arquivo do Energy Plus Input File, que é o arquivo de entrada. Clica nele, ele vai abrir para você localizar. O que que vocês vão fazer? Vocês vão na pastinha que eu mandei para vocês, ó, aula 0103/2021, e vão abrir esse arquivo aqui, casa desenhada.idf. Clica nele e clica em abrir. Ele vai contar um tempo e vai redesenhar a casa todinha para vocês. Minha casa está pronta. A primeira processo que a gente vai fazer nela é o processo que chama de matching, junção. Nesse processo de junção, o programa vai fazer a sobreposição, a compatibilização da superfície. O que que é isso? Ó, lembra que a gente fez uma porta da sala para o quarto, uma porta do quarto para a sala? O programa agora vai falar que aquela porta é a mesma superfície. Essa junção é feita nisso aqui, ó, Surface Matching. Ele vai fazer a junção dessas superfícies que se sobrepõem. Clica nela, vai abrir esse menuzinho e ele está falando aqui, ó, você deseja mesclar o modelo? Sim, a gente quer mesclar o modelo. Quando eu clico em mesclar, ele está falando o seguinte, que depois que eu fazer, ela não pode ser desfeita. Clique em OK e aguardo ele fazer a mesclagem. Após ele fazer a mesclagem, a gente vem aqui, ó, Last Report, e ele vai falar o que que ele mexeu, que uniu. Então, ele está falando que uniu algumas superfícies de zonas que são adjacentes e fez a junção, certo? Então, ele fez a junção dessas superfícies que estão aí. Dou OK, fecho, e agora eu vou salvar de novo, ó. Clica lá no disquete. Bom, para salvar, vocês vão clicar aqui, ó, nesse disquetezinho, salvar um arquivo do Energy Plus Input File, e lá na parte do Energy Plus Input File, vocês vão pôr esse nome que tá aqui, ó, casa, underline, desenhada, e a data de hoje, 01/3/2021, para ser um arquivo separado do arquivo inicial que eu mandei para vocês. E é esse arquivo que a gente vai estar usando no decorrer da aula. Clique em salvar e
pode fechar o SketchUp. No meu, como eu já tenho ele salvo, que eu tô gravando a aula para vocês, eu não vou clicar em salvar não, porque eu já salvei. Mas o de vocês salva, tá? Então, eu não vou substituir, vou cancelar. E sempre que vocês trabalharem no SketchUp e for salvar o arquivo Energy Plus, se você clicar em salvar aqui no primeiro disquete, ele salva em cima do arquivo que você abriu. E se você clicar em salvar como, ele cria uma nova cópia do arquivo e salva a partir em cima daquela. Agora, o meu querido processo de parametrização, que é a programação. Já salvei, posso fechar. Não precisa salvar em SketchUp, não salva. Pronto, estou aqui na área de trabalho. O que eu vou fazer agora? Ó? Lá na pastinha que eu passei a vocês, tem esse arquivo climático aqui, ó, Cuiabá, Marechal Rondon e tal. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar 2 vezes nele, vão selecionar todos os arquivinhos que estão lá dentro, copiar, vai lá no disco C2 pontos, na pasta que instalou Energy Plus, ó, Energy Plus, versão 9.3, clica 2 vezes, e lá dentro, na pasta chamada Witherdata, que é a pasta de arquivo climático, a gente vai colar lá dentro esses arquivos. Eles vêm já de padrão com os arquivos climáticos dos Estados Unidos, a gente vai colar o do Brasil, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, olha lá, Brasil, Cuiabá, Marechal Rondon, pegado lá do aeroporto, certo? Vou minimizar essa tela, não vou fechar, só minimiza. Vou abrir uma nova pastinha aqui. E vou pegar lá os arquivos que eu estou usando. Ó. Abrir a pastinha onde tem o arquivo que eu estou usando. A casa desenhada eu salvei 01, 03, 21. Vou clicar nela 2 vezes. Quando eu clicar 2 vezes, vai abrir a interface do Energy Plus. O Energy Plus, ele tem essa interface nada amigável, uma tela cinza. Na parte de cima, ele está falando que é arquivo que vai ser feita a simulação, e na parte de baixo, ele está falando qual o arquivo climático que vai ser usado para estar fazendo a simulação. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Browse, no Etherfile, que é o arquivo climático, e vou selecionar o arquivo climático de Cuiabá, que está lá na pastinha que a gente acabou de copiar. Então, eu vou vir lá no C2 pontos, este computador, C2 pontos. Lá vou abrir a pasta do Energy Plus. No Energy Plus vou selecionar o Witherdata, que foi lá dentro que a gente copiou o arquivo climático. E lá vou selecionar o BRA, Cuiabá, esse arquivo que tem a extensão EPW no final. Só que BRA de Brasil, Cuiabá, Marechal Rondon, que é a estação meteorológica que fica lá no aeroporto Marechal Rondon. Clique em abrir. Ele já está aqui selecionado, ó, Cuiabá, Marechal Rondon e tal, certo? Se eu executar a simulação, não vai funcionar, por quê? Porque tem algumas programações que a gente tem que fazer dentro desse arquivo climático. O SketchUp foi usado apenas para desenhar e criar a estrutura do Energy Plus, agora que a gente vai programar ele propriamente dito para funcionar. Vocês vão clicar aqui, ó, Edit IDF Editor. Esse é um programa, editor de IDF, onde eu vou colocar as rotinas. Ele tem uma aparência, assim, um pouco de planilha. Beleza. Notem que nessa parte aqui, ele vão ficar as listas de objetos, as classes. O que são as classes? São as famílias onde eu vou fazer a programação. Vou dizer não, onde que tá, quanto tempo é para fazer a simulação, quero que selecione com feriado, que arquivo que eu quero de saída. É por aqui que eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é apertar a tecla Ctrl L. Quando a gente aperta Ctrl L, ela pega e seleciona apenas as classes de objetos que tem coisa preenchida. Se eu apertar Ctrl L de novo, ele vai aparecer todas as classes que existem no programa, todos os objetos e programações que o programa possui. Então, a gente deixa só na que aparecia. Vou dar um zoom e vou clicar aqui com vocês em versão. Na versão, ele vai aparecer qual que é a versão do Energy Plus que eu estou usando. No caso, a 9.3, a de vocês também deve aparecer aqui 9.3. Depois, a gente vem para o controle de simulação, building, construção, time step e por aí vai. O mais importante que vocês vão fazer é o seguinte, tá nessa telinha, vocês vão dar Ctrl L, vai localizar aqui, ó, Site Location, que é a localização do lugar da onde vocês estão fazendo a simulação. No caso, o programa ele vem por default, por padrão, selecionado Chicago dos Estados Unidos. E a gente tem que colocar a parte de Cuiabá. Como que a gente vai fazer? Lá no arquivo climático, que eu deixei a pastinha aberta, ó, o Witherdata, tem um arquivo lá
que tem o logo do Energy Plus, cuja extensão é DDY no final. O que a gente vai fazer? Vai clicar 2 vezes sobre ele. Quando eu clico 2 vezes, ele já abre aqui no editor do Energy Plus. O que eu vou fazer? Dar um Ctrl L. Ctrl L. E ele vem apenas com 2 classes de objeto preenchido. O Site Location e os períodos específicos. Que é primavera, verão, tipo lua nova, essas coisas que são parâmetros com características de pressão, temperatura, velocidade do vento para fazer a simulação. Então, a gente vai pegar o Site Location, vai pegar os dados, ó, vou abrir aqui para vocês verem, posiciono o mouse de uma arrastadinha, os dados de Cuiabá, do aeroporto Marechal Rondon. Seleciono o objeto e aqui em cima eu vou clicar, ó, Copy Objeto. O que isso vai fazer? Ele vai copiar essa planilhinha aqui, essa coluninha aqui, para mim usar no meu projeto. Então, eu estou com 2 arquivos IDFs abertos. Um, que é do arquivo climático, e o outro que é o projeto que eu estou trabalhando. Então, selecionei, copy objeto, vou abrir lá, ó, o arquivo climático que eu estou trabalhando. O nome dele aparece aqui em cima, Casa Desenhada 01. Vocês entenderam? É 2 arquivos, o que eu estou trabalhando e o climático. Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em Novo Objeto. Por quê? Quando eu clico em Novo Objeto, ele vai habilitar esse botão para mim de colar o objeto. Então, é só criei um objeto, vou deletá-lo, ó. Del objeto, que é para apagar, deletar o objeto. E tá possível agora de eu colar aquele objeto que eu copiei lá do outro arquivo climático, ó. Teste objeto. Ele colou aqui as propriedades da Marechal Rondon. Se você quiser, tiver os dados e quiser digitar na mão, pode? Pode. Só que dá mais trabalho, né? Tô economizando o serviço de vocês. Então, se eu já coloquei o lugar certinho que é para fazer a simulação, o que eu faço com essa parte de Chicago? Eu vou deletar. Seleciono ele e deleto o objeto. Pronto. Agora ele está aqui, ó. Rodar para o controle para dias específicos. Seleciona. Eu tô no arquivo da casa desenhada, tá? O arquivo que a gente criou. O que eu vou fazer? Eu vou deletar todos esses. Desculpa. Vou deletar todos esses feriados que tem aqui. Por quê? Porque são feriados americanos, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui os feriados do Brasil. Seleciono e vou apertando. Delete, 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 delete. Vou apagar todos os feriados, certo? Agora a gente vai lá no arquivo climático. Arquivo climático. Vou selecionar aqui, ó, Season Period Design Day. Seleciona eles e vou copiar todos esses objetos aqui e colar lá, ó. Seleciono ele, aperta Shift, setinha para o lado e vai selecionando os 18 objetos. A quantidade de objetos aparece aqui no topo da coluna. Copio objeto, vou lá no meu arquivo de simulação e vou colar todos os objetos. Notem que, embora a classe não esteja aqui, quando eu fazer a colagem, o Energy Plus vai colar certinho na classe de objeto a que ele corresponde, o que facilita bastante o trabalho, certo? Então, já colei. O que eu colei? A localização, Cuiabá, com a parte de latitude, longitude, o fuso horário e a elevação acima do nível do mar e os dias específicos de simulação. Colei. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou lá no meu arquivo climático, onde tem os dados climáticos, e vou fechar. Ó. Clico lá em cima e fecho. Aqui no meu Energy Plus, no IDF Editor, tem a pastinha de salvar. Vou salvar a parte que eu já fiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na pastinha que eu mandei para vocês e tem lá um arquivo IDF chamado de rotinas. Nesse arquivo já tem parametrizado as rotinas que a gente vai estar usando. E agora, nessa parte, eu vou explicar para vocês como que funciona e a gente vai colar essas rotinas do jeito que eu ensinei vocês a colar os objetos. Clica 2 vezes na rotina, Edit IDF Editor. Ele vai abrir ali, a gente vai apertar Ctrl L para colocar só as coisas que tem necessidade para a gente. Então, vamos lá no controle da simulação. No controle da simulação, ele é configurado assim, ó. Olha, para fazer a simulação por zona, quando está habilitado e sim, é para fazer por zona, é para ele calcular o sistema, tipo, dimensionar o sistema? Sim, é para dimensionar o sistema. Ele está falando aqui, ó, é para calcular uma parte da planta que é usada no sistema de aquecimento, ventilação, resfriamento e tal. Não. Ele está falando que é para realizar a simulação para dias específicos.
Está configurado como não. E ele está perguntando, olha, é para usar o arquivo climático para fazer a simulação? Está selecionado sim. Então, a gente vai pôr esses parâmetros aqui lá no nosso modelo. Então, vou clicar aqui no objeto, vou copiar o objeto e vou lá na parte do controle de simulação no meu arquivo e vou colar o objeto. Ah, mas eu não quero copiar e colar, como que eu faço? Ó, se eu clicar aqui em não, eu seleciono sim, clica nele, é uma caixa de seleção, eu seleciono para ficar desse jeito. Aqui eu clico não e tá pronto. Selecionei na mão e fiz. Quando é coisa pouca assim, vai tranquilo, só que vocês vão ver que tem coisas que é mais. Voltando na rotina. Na rotina, a gente vai em Building. Em Building, ele está colocando lá como que é a descrição do que a gente está simulando. Tipo, a gente está simulando essa casa tá em que tipo de ambiente externo? Tipo, é uma cidade, é uma periferia, é uma área rural e por aí vai, ó. Clico aqui, tem um subúrbio, uma área rural, parte de cidade, área litorânea ou é parte urbana. Então, a gente vai selecionar a cidade normal para o período e vamos estar fazendo a configuração. Vou copiar esse objeto e vou colar lá. Copio o objeto e colo no modelo. Aperta Delete e pronto, estou com minha parte copiada. A próxima configuração é esse aqui, Time Step. O que é esse Time Step? Ele vai definir há quanto tempo que eu vou querer que faz o processamento. Então, ele é fração de 1 hora. Se eu coloco o Time Step de 4, quer dizer que eu estou pegando 1 hora e dividindo por 4. 60 minutos dividido por 4 dá 15 minutos. Então, ele vai fazer a simulação e me dar o resultado a cada 15 minutos. Tipo, meia-noite, meia-noite e 15, meia-noite e 30, meia-noite e 45, 1 hora da manhã e assim vai indo. Em intervalos de 15 minutos. Quanto maior for esse time step, tipo, eu quero o resultado de minuto em minuto. Então, vou colocar aqui no máximo que é 60. Então, ele vai me dar o resultado de simulação de minuto para minuto. É claro que quanto maior for meu time step, mais vai demorar a simulação, porque vai precisar de mais capacidade de processamento para dar esses dados que eu preciso. Tá bom? Então, a gente deixa selecionado 4. Por que 4? Porque na parte da eletricidade, a gente analisa a parte de consumo e demanda, e a demanda é medida em intervalos de 15 minutos. Então, a gente vai pegar os dados em intervalos de 15 minutos, já pensando na parte da demanda, time step 4. O site location a gente já pegou, lá do arquivo climático. Os dias específicos de simulação com parte de inverno, verão, horário de verão e tudo, beleza. Tem essa parte aqui, ó, controle de horário de verão. Para Cuiabá esse ano, a gente não teve horário de verão, então a gente pode apagar essa parte, ó. Não teve horário de verão? Então, a gente clica nesse objeto e deleta. Se tivesse horário de verão, a gente ia colocar. É primeiro domingo de maio e quando que acaba o horário de verão. Então, a gente apaga porque não temos horário de verão. Agora, a gente vem para a parte para definir qual que é o tipo de dados que vão ser usados na parte de contar o tempo. E a temperatura. Alguns parâmetros, a escala de contagem é tempo. O tempo vai até 60 minutos. Outros parâmetros, tipo umidade, vai de 0 a 100%. E, então, a gente vai especificar o tipo de números que vão ser usados. Outros vai ser tipo binário, 0 ou 1, sim, não. Então, a gente vai estar fazendo esses tipos. Os principais tipos que tem, vou pegar aqui lá na parte da rotina, tá? Estou na parte rotina, vou vir aqui, ó, Schedule Type Limits. O principal que a gente tem é o seguinte, ó, parte de fração, que vai de 0 a 1, onde a fração representa porcentagem. 0 e 1, 100%. E tipo 0,5, 50% e assim por diante. Uma coisa importante é que o Energy Plus, ele não aceita vírgula como separador de casa decimal. Por ser de padrão americano, ele usa ponto como separador de casa decimal. Temperatura vai de menos 60 a 200 graus Celsius. Esse número discreto, 0 ou 1, tipo tá ligado ou desligado. O controle tipo, tem 4 tipos de controle. A umidade do ar vai de 10 a 90. E um número qualquer que vai de 0 a 1000, que ele vai representar alguns parâmetros que vão ter significados na simulação. Essa parte aqui a gente não precisa mexer, que está exatamente igual ao modelo que eu passei a vocês. Vamos para o próximo aqui na rotina, a gente vai para Schedule Compact. Na Schedule Compact, que a gente vai fazer a programação. O que é essa programação? Eu vou dizer quando que as lâmpadas vão ser ligadas, quando que vai estar tendo gente no ambiente e o percentual que essas pessoas vão estar no ambiente ou não. O que acontece?
Eu havia mencionado na aula para vocês que existe um manual para regulamento técnico do nível de eficiência energética de edificações residenciais. Quando a gente faz simulação, o mais difícil é ter um padrão a partir do qual a gente possa fazer a comparação dessa simulação. Então, neste manual, que determina o nível de eficiência energética de edificações residenciais de casa, para moradia de seres humanos, neste manual ele estabelece os parâmetros para serem usados na simulação. E esses parâmetros podem ser replicados. Então, a gente está citando uma fonte e está falando como que está sendo feito os parâmetros. Segundo este manual, ele fala a parte da ocupação das pessoas. Vou pegar o manual, vou abrir a vocês e mostrar essa parte aqui que eu estou falando. Jogo rápido, eu abro esse manual aqui e mostro para vocês. Ele vai estar aqui na parte de 2020/1 que eu usei semestre passado, na parte de qualidade de energia. Deixa eu ver aqui. Ó, RTQR, Regulamento Técnico de Qualidade de Nível de Eficiência Energética em Edificações. Abri aqui o manual, são 138 páginas. Se eu não me engano, está na página 111. Só estou localizando a tabela que tem esses parâmetros, não é na 111, não. Aqui. Na tabela 3.939, ele traz na página 71 os padrões de quanto que vai ter de pessoas e traz para dormitório e para sala, para dias de semana e final de semana. Então, ele está falando aqui no padrão de ocupação para me falar, ó, que até que horário tem gente na casa, porque pessoas é carga térmica usando equipamentos. Então, ele fala assim, ó, que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, tipo, até às 7 horas da manhã, vou até pegar aqui uma parte de comentar para mim poder estar pintando, ó. Ele fala assim, ó, que até às 7 horas da manhã, vou ter 100% das pessoas nos dormitórios. Então, a fração aqui é de 1 representando 100%. Aqui no Energy Plus, essa programação é feita da seguinte forma. O que ele fala aqui, ó? Ocupação do dormitório. Eu vou explicar para vocês como que essa rotina é feita. Na ocupação dos dormitórios, ele está falando que está usando o tipo de números fração, onde 0 representa 0% e 1 100%. Ele está falando que até o dia 31/12 a data é invertida porque é padrão americano. Então, até o dia 31 de dezembro, para weekdays, os dias de semana, e aí ele vai dar os parâmetros de ocupação. Ele está falando assim, ó, aqui no manual, ele fala que às 7 horas, inclusive às 7 horas, vai ter 100% das pessoas. Aqui no programa ele faz esse amarro assim, ó, que até às 8 horas, tipo assim, às 7 horas e 59 minutos, vou ter 1. 1 é o percentual de pessoas que estão dentro do dormitório. Aí ele vem aqui de novo, vamos de novo lá para a tabelinha para ver da outra parte. Aí ele está falando aqui, ó, que às 8, 9, 10, 11, até às 8 horas, inclusive às 8 horas, tipo 8h59, não tem ninguém no ambiente. O percentual de ocupação é 0. Então, aqui no programa ele faz isso, ó. Até, como às 8 horas não tem ninguém, a próxima hora é 9. Então, quando até dá 9 horas da noite, não tem ninguém no quarto. A partir das 9 que vai entrar alguém. E aqui ele tá falando, quando não tem ninguém, eu coloco 0. Até às 10 horas da noite, 50%, 0,5. Aqui na tabelinha ele tá falando isso, ó. Às 9 horas da noite, tipo, as 9 horas inteiras, tem 50%, e no restante do tempo, tipo, depois das 9 até a meia-noite, vai ter 100% das pessoas no ambiente. Ele representa isso, ó. Até, tipo, da hora que deu lá, né, das 9 horas até as 10, tem 50%, e das 11, meia-noite e tal, vou ter 100% das pessoas. E a gente fez essa rotina para dias de semana. Aqui na tabelinha do regulamento, ele estabelece qual que é a rotina de ocupação para os finais de semana. E aí a programação é feita segundo isso aqui, finais de semana. E isso é feito para os dormitórios e para a sala.
Então, tem aqui ocupação dormitórios. Para me indicar que é fim de semana e feriado, eu vou falar que é para all other days, todos os outros dias. Então, aqui nessa primeira rotina, só os dias de semana, weekday, e aqui fim de semana, feriado, caixa-prego, tipo all other days, todos os outros dias, é segundo aquele parâmetro lá que fala o percentual de pessoas que vão estar no quarto. Nesse dia, as pessoas levantam mais tarde, né? Aqui às 7 horas da manhã, e aqui se levantam às 10, certo? E assim, o manual tem a tabelinha com esse padrão, tanto para ocupação, tipo ocupação é gente no ambiente, tá? Aqui, ó, taxa metabólica. Taxa metabólica, assim, dependendo do nível de atividade que você está fazendo, você emite mais calor para o ambiente ou não. Você funciona como se fosse uma máquina térmica, você está passando mais calor para o ambiente ou não. Então, ele está falando que na sala, o que a pessoa vai estar fazendo? Vai estar sentada assistindo TV. Então, a taxa metabólica dele é 108. E aqui está falando que a taxa metabólica de uma pessoa dormindo ou descansando, que é para usar nos dormitórios, é de apenas 81 watts. Então, é esses parâmetros que a gente vai estar usando. Ele também estabelece o padrão de uso de iluminação, ó. Quando que as lâmpadas vão estar acesas ou não. Se a pessoa está dormindo, não está acesa, mas às 7 horas a pessoa levanta e vai se arrumar para trabalhar. Então, as lâmpadas estão acesas. Então, ele determina a iluminação para os dormitórios, para dia de semana, final de semana e para a sala. Aqui, ó, ele está falando o seguinte. Mas quanto que eu vou usar de iluminação? Baseado em casos padrão segundo os projetos de luminotécnica da NBR 5410, que determina qual que é o nível mínimo de iluminamento, e segundo os equipamentos modernos que a gente tem, a gente utiliza uma coisa que ele chama que é densidade de potência de iluminação, DPI, onde ele fala em watts por metro quadrado, tipo assim, numa sala tem, sei lá, tantos metros quadrados, vai ser tantos watts de iluminação para estar mantendo o nível de iluminância estabelecido pela norma de conforto naquele ambiente. 5 watts por metro quadrado é suficiente para a sala e para a cozinha 6 watts por metro quadrado. É um pouco mais porque o nível de iluminação na cozinha é maior do que dos outros ambientes. Também foi programado aqui nas rotinas. Ó, taxa metabólica ali falando, olha, para todos os dias, essa taxa metabólica aqui, ó, dormindo, para todos os dias, a taxa metabólica é 72, onde 72 corresponde ao código da pessoa sentar, a pessoa dormindo. E aqui ele está falando, olha, a taxa metabólica para a pessoa assistindo TV. Para todos os dias, né, até 31 de dezembro, ele está falando que é 108 watts por metro quadrado, certo? Beleza. Então, aqui eu tenho a programação. E aqui mais à frente eu tenho algumas programações que eu vou copiar também, que ela vai ser usada lá na frente. Uma para ar-condicionado. O ar-condicionado vai ser ligado no momento em que a pessoa está ocupando o quarto. Então, a gente vai colocar o ar-condicionado e se for ventilação natural, do mesmo jeito. O ventilador vai entrar ou não se tiver gente no ambiente. Essa rotina 0, ela é para zerar a parte de aquecimento. Por quê? Porque em Cuiabá é quente, a gente não utiliza sistema de aquecimento de ambiente, tipo aquecedor na sala, aquecedor no quarto. Então, eu vou precisar de uma rotina para zerar isso. Essa rotina 0, ela vai zerar a parte de aquecimento do ambiente. Não é da água do chuveiro, não. É aquecimento de aquecedor mesmo, aquecedor elétrico. Porque o programa é importado dos Estados Unidos. Lá o pessoal tem neve, algumas vezes fica abaixo de 0. Então, eles usam sistema de aquecimento. Nós não, é só sistemas de refrigeração. Agora, se você for fazer a simulação lá para Londrina, Paraná, ou seja, lá onde for, que o clima é mais frio, gela o negócio, aí tem que pôr o sistema de aquecimento. Tá bom? Essa cédula de pico é para determinar os horários de pico do consumo de energia elétrica, que são aquelas 3 horas consecutivas para dia de semana. Então, estou falando aqui que é das 7 da noite até as 9, essas 3 horas consecutivas é o horário de pico do consumo de energia elétrica. E para todos os outros tempos é fora de pico, para o restante do período. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar todos esses objetos, esses 14 objetos, e vamos colar lá no nosso modelo. Ó. Selecionei tudo, setinha para o lado, copia o objeto. E vou lá no modelo que a gente criou e vou colar. Antes de colar, nota que no modelo que a gente criou, ele tem com alguns preenchimentos, tipo ocupação de escritório e tal. Só que esses parâmetros aqui são parâmetros de nível de atividade americana, tá? Não é o que a gente experimenta no Brasil. Então, a gente vai ter que deletar
esse povo aqui, ó. Seleciona e deleta. Seleciona e deleta, tá bom? E agora sim a gente vai colar os objetos que a gente vai estar usando na parte de configuração dessas rotinas de ocupação e de funcionamento. O programa demora um pouquinho para colar porque é tal. Ó, o bom desse programa é que quando tem alguma coisa que não está certo, ele fala que tá errado, ó. Aqui ele está falando que a rotina de tempo qualquer não foi encontrada. Essa rotina qualquer aqui, ela tá com o nome de NNumber, que aceita qualquer número. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui para NNumber e vou colocar qualquer. Vocês vão ter que fazer isso, tá? Olha lá, Schedule Type Limits, qualquer. Enter. Beleza. As rotinas que eu copiei estão aqui, ó. Onde estava selecionado NNumber, a gente marca qualquer. É caixa suspensa. E aí ele dá certo. Compensava ter posto qualquer número ali. Era 3 só, que acabou ficando mais trabalhoso. Fiz uma parte, clico em salvar. A próxima parte é a etapa do material. Para fazer a parte do material, vou explicar para vocês. Tem um catálogo que tem as propriedades térmicas das paredes, coberturas e envolturas. O que é isso? Ele vai me dizer quais são as características construtivas da parede e quais as propriedades desses materiais para reter ou absorver calor. Então, a nossa casa que a gente está usando, ó, ela está nesse padrão aqui. Ó. Como que ela é? É um tijolo, do nosso padrão aqui, um tijolo de 9 centímetros de espessura, que quando rebocado, ele vai dar 14, 15 centímetros a parede rebocada acabada. Ele tem argamassa de assentamento, é reboco de cimento, né, feito de argamassa e tal, e a parede é pintada de branco, ou da cor que eu escolher. Então, ele vai ter essas propriedades. Aí, segundo essas propriedades, o que acontece? Tem não é essa pasta. Tem uma norma brasileira, que é a 15220, onde ela traz o desempenho térmico de edificações. Ela tem 3 partes. Então, já vou pôr na parte mais importante, na página 30. Beleza, tá antes. Lá na página 16, que é a página 9 da norma, ela tem os materiais e as propriedades térmicas desses materiais. Dentre as propriedades, a gente tem densidade de massa aparente, que é quantos quilos por metro cúbico, representado pela letra grega ρ. Temos o lambda, que é a condutividade térmica, tipo assim, quanto desse material absorve calor e transmite para outra face. E temos aqui o calor específico do material, que também é um fator térmico, uma propriedade térmica. Então, esses valores, você não precisa ser arquiteto nem engenheiro para saber, você vai pegar lá na norma. Eu não falei que a gente está usando argamassa comum, então a gente vai usar essas propriedades aqui da argamassa comum. Ah, o tijolo é cerâmico de barro? Tem essas propriedades que a gente vai estar usando, certo? Ah, se eu vou fazer um pedaço lá, no meu pedaço lá, ele é feito de gesso. A gente vai pegar os dados do gesso e utilizar como material para fazer. Então, isso que a gente vai fazer no material, colocar coisas que vão realmente ser usadas na construção daquela parede, para fazer o cálculo térmico. Clicando em material, vem os materiais americanos. Metal, insufilme, por aí vai. Materiais americanos. Não sei se vocês já viram em filme, mas lá eles não usam muito tijolo e cimento igual a gente usa. Lá eles usam muito gesso e tal, madeira. Então, a gente vai colocar os nossos materiais. Aqui nesse arquivo IDF que vocês viram acabando de apagar, eu apaguei os materiais americanos. E vou copiar os materiais brasileiros, que eu já deixei feito para vocês, lá no arquivo chamado rotina. Então, lá em rotina, vou clicar aqui em material, e lá eu vou pegar as propriedades do material. Vou só explicar um para vocês, e os outros seguem no mesmo parâmetro. Eu tenho aqui um tijolo de 9 centímetros. O tijolo cerâmico em si, ele é rugoso, então eu seleciono que ele é rugoso. Tem rugoso, muito liso, muito rugoso e tal. A gente vai selecionar que ele é rugoso, o tijolo é áspero.
a gente vai colocar a espessura do tijolo. Lembra que o tijolo é 9 centímetros? A gente vai montar ele aqui no Energy Plus como se ele fosse um sanduíche. Uma parte de... No sanduichinho, ele funciona assim. O tijolo ele é dividido em camadas, né? Vai ser uma camada da metade da espessura dele. Qual que é a condutividade? Olha lá, ó, watt por metro por Kelvin. Segundo a tabelinha lá, o que é watt por metro por Kelvin é chamado de lambda, condutividade térmica. A gente vai pegar essas propriedades da cerâmica. Eu posso usar valores de 0,7 até 1 e 1,5. Eu vou usar esses valores baseados em algumas coisas que eu já encontrei por aí. Então, o valor aqui eu coloquei, ó, 0,9. 0,9, eu estou usando esse que está assinalado de vermelho aqui, ó. Usei 0,9, a densidade, ela pode estar entre 1.300 e 1.600. E a condutividade térmica, o calor específico, pode estar em 0,92. Usei 1.600 e aqui, lá é 0,92. Ó, vou explicar esse pedacinho aqui. Aqui é 0,92. O que que é isso? É quilograma por Kelvin, certo? Quilograma por Kelvin, quilo, vezes 10 ao cubo. E aqui no programa, ele está usando, lá é kilojoule por Kelvin. Aqui é joule por Kelvin, lá estava kilojoule por Kelvin. Aí, ó, kilojoule por Kelvin. Então, esse valor aqui está dividido por 1000. Para mim ter o valor para preencher no programa, só essa coluninha aqui, ó. Essa coluninha aqui eu tenho que multiplicar por 1000 para ser o valor que eu vou pular no programa, por causa da unidade. Aqui é kilojoule por quilojoule, enquanto que no programa ele fala aqui, ó, que a unidade é joule. Então, 0,92 lá, na tabelinha, vira 920 aqui, multiplica por 1000. Essa parte de absortância térmica e solar absortância visível, é tudo pegado daquela norma. E essa absortância solar, ela é o seguinte, segundo o tipo de cor que a parede é pintada, dependendo do tipo de cor, esse material absorve mais calor ou não. Então, se a parede for de cor escura, absorve mais radiação solar. Se ela for de cor clara, absorve menos radiação solar. E absorver significa esquenta mais ou esquenta menos. Então, paredes de cor clara esquentam menos, absorvem menos radiação solar do que paredes de cor escura. Certo? Então, isso aqui eu estou pegando só a absortância do tijolo. A cor de telha, a cor de cerâmica, é essa absortância dela. E assim é feito para todos os materiais que vão ser usados. Tijolo de 12 centímetros, telha cerâmica, argamassa, manta térmica, radia de concreto, piso cerâmico, parte do PVC. A parte do PVC não tem parte de absortância solar, térmica e visível, porque o PVC ele fica dentro, embutido no forro, então ele não vai aparecer. O material das portas, né, o metal das portas, a parte da madeira e por aí vai, tudo preenchidinho. Para o material ser caracterizado no programa, a gente coloca uma parte de ar, porque o tijolo ele não é um tijolo inteiro. Aqui nisso daqui a gente pode ver, ó, não é um tijolo inteiriço, um bloco de cerâmica. Ele tem esses furos vazados que quando a gente assenta, ele fica um arzinho lá dentro. E esse arzinho lá dentro, o ar em repouso é isolante térmico. Esse arzinho é representado por esse ar na parede e por esse ar no espaço do teto, ceiling é teto. A parte do material do vidro, ó, o vidro claro, 3 milímetros, que é a espessura do vidro, as propriedades térmicas do vidro. Os americanos, eles também têm uma coisa de janela dupla, onde eles têm uma face de vidro, uma parte de ar dentro e outra face de vidro para melhorar o isolamento térmico, porque lá é muito frio. Pra gente isso aqui não vai usar, tá? É só o vidro, porque é uma folha de vidro só que isola as nossas partes. E por último, nessa grid aqui de construção, ele faz o sanduíche, que é a compatibilização das propriedades. Vou aqui na parte da parede de tijolo, olha. Para mim montar a parede de tijolo é isso aqui, tá? A face de fora. Vem uma argamassa, aqui ele está representando a argamassa, ó. Argamassa média, 2,5 centímetros. Aí depois ele fala que tem uma parte de tijolo 9 centímetros, sanduichinho. Então a gente pôs uma parte de cerâmica, o arzinho dentro do tijolo, e, por fim, outra parte de cerâmica e encerra com a argamassa. Então, aqui a gente fez isso, ó. Pôs a parte da argamassa, é como se pegasse essa cerâmica e dividisse no meio, parte de cerâmica, uma parte de arzinho, outra parte de cerâmica e encerrando com a parte de reboco, formando, então, a parede nessa construção. Ah, mas e se eu fazer de parede de bloco? Aí vocês vão pegar as propriedades do bloco, ó. Bloco de concreto, as propriedades do bloco de concreto.
Ah, mas eu tô fazendo um lugar muito especial, lá é feito com placa de gesso. Aí você vai caçar aqui as propriedades quando usa a placa de gesso. Ó, essa aqui já usa a placa de gesso. Então, ele tem lá a parte de reboco, tijolo, argamassa e placa de gesso. Notem que para cada coisa tem um tipo construtivo diferente. E isso é feito tanto para paredes quanto para coberturas. Cobertura é telhado, tá? Deixa eu pôr na parte da cobertura. Ó, telhado vai ser laje maciça, vai ser laje com lajota, laje com isopor dentro. Isopor eles chamam de EPS, tá? No nosso caso, a nossa casinha vai estar aqui, ó. Vai ser telha de barro com uma laje maciça de concreto, tá bom? Ah, mas e se eu quiser fazer telha de barro com forro de PVC, tem também? Tem também. Ah, telha de barro com forro de madeira. Telha de fibrocimento com laje, telha de fibrocimento com forro de PVC, com lajota e por aí vai. Então, são vários materiais construtivos que o pessoal testou, modelou para trazer esses parâmetros para a gente. Então, aqui já está montado todos os materiais, ó. Piso externo vai ser um radier de concreto e piso cerâmico. Piso cerâmico é piso cerâmico. Paredes externas, argamassa média e tal. As paredes externas é da mesma espessura que as paredes internas, então por isso que elas são igual. Exterior roof é o telhado externo, que é a parte mais externa da casa, a telha cerâmica. Interior, paredes internas. Os americanos eles têm costume de fazer a envoltória externa com a parede mais grossa que a interna. Então aqui no caso vai ser tudo a mesma espessura, os mesmos parâmetros. As janelas externas é um vidro claro, apenas janelas de vidro. As internas não tem janela externa, mas também se tivesse seria de vidro claro. As portas externas, de madeira. A porta interna, também de madeira. A parte do piso, do teto, né? O teto seria assim, ó. Para a parte da cobertura, tem a telha lá em cima, depois vem a parte de madeiramento e a parte de baixo dessa cobertura seria a laje de concreto. Então, aqui foi colocada a parte do radier de concreto que tem as propriedades do piso. Floor piso, desculpa, é a propriedade do piso interno da casa, que é igual ao piso externo. E a parte do selho que é a cobertura, né, que seria o teto, o forro de gesso, que seria o radier de concreto de 10 centímetros. Para a gente cair naquela casa que eu mostrei a vocês, que a gente vai estar fazendo telha de barro e laje de concreto. Isso aqui. Então, isso aqui é a cobertura externa, essa aqui é a parte do ceiling, que é a parte do teto, cobertura, tá bom? Então, aqui já tá tudo feito os materiais, seleciono eles, vou copiar e vou colar. Copio e colo lá na minha parte baixa. Colei. Eu não colei os materiais, vou colar os materiais agora, ó. Eu só falei deles, não colei, vou copiar e vou colar os materiais. E ver se ficou alguma coisa vermelhinha, ó. Essa aqui é a parte material, construção. Ó, essa parte que tá vermelhinha é a parte do povo americano. A nossa parte é aqui, ó, exterior floor. Então, esses 10 primeiros objetos aqui, eu vou ter que apagar. E veio os 10 objetos que eu acabei de colar, tá bom? Por isso que eles estavam vermelhinhos, porque não era nosso. Na parte da zona já tá preenchido o nome da zona. Deixa eu ver o que mais que tem de parâmetro pra gente colocar. Isso aqui já foi construção. As superfícies construídas, fenestração. Já vem do programa a parte das pessoas. Vamos colocar a parte das pessoas, a iluminação, e a gente vai fazer a primeira simulação. E aí, encerrar a aula de hoje. Então, vamos aqui na parte das pessoas, olha. Na parte das pessoas, o programa fala assim para mim, olha. Da onde que eu estou analisando essas pessoas? Eu vou copiar isso aqui, que está na parte da rotina, e já vou colar lá na cópia objeto, vou colar no meu arquivo, porque aqui no meu arquivo eu vou mexer nisso aqui. Como que é isso, ó?
tá no arquivo que a gente tá mexendo. Pessoas do quarto Q1, pessoas do quarto Q2, pessoas do quarto Q3 e pessoas da sala. Como que é isso, ó? Ele primeiro pede um nome, esse nome eu digito, coloquei pessoas. Ele não aceita ponto de interrogação, ponto e vírgula, cedilha, acentuação, ele não aceita. Então, a gente tem que colocar as coisas sem acentuação. Aí, ele está pedindo para mim selecionar a zona das pessoas do quarto 01. Se eu estou falando das pessoas do quarto 01, eu tenho que selecionar a zona Q01, que é o quarto 01, certo? Aí, ele está pedindo para mim falar qual que é a rotina que vai falar o número de pessoas. A rotina é aquela que eu expliquei no começo, que é a ocupação dos dormitórios. Já está selecionado. Aí, ele está falando assim, olha, você pode escolher três tipos de coisa. Colocar o número de pessoas no ambiente, pessoas por área ou área por pessoa. A gente vai deixar selecionado pessoas, porque como é casa, a gente já coloca a quantidade de pessoas. No quarto 01, que é o quarto do casal, vai ter 2 pessoas. Está selecionado. E esses parâmetros aqui, ele preenche automaticamente, que é a parte dos níveis da pessoa. E aqui embaixo, ó, tá vendo que tá azulzinho, o leve de atividade, onde a gente vai colocar o que a pessoa está fazendo. No caso aqui, ó, é a taxa metabólica da pessoa dormindo, porque tá no quarto. Faltou copiar aqui, ó, só o do Q1, que ele ficou escondido. Vou copiar ele agora e vou colar lá. Pronto. Tá os... Ué, ele veio dobrar. Tava certo, eu tô inventando arte aqui. Tá bom, porque um já tinha, não precisa não. Aí, o que eu vou fazer? Vou selecionar os ambientes. Vou selecionar o ambiente do quarto 1, vou selecionar o ambiente do quarto Q2, vou selecionar o ambiente da sala e vou selecionar o ambiente do outro quarto, Q3. O resto ele já veio com a taxa metabólica dormindo para os quartos e assistindo TV para a sala nesse campo. A próxima coisa que falta é a parte da iluminação. Vou copiar aqui a iluminação das rotinas e vou colar aqui na parte do projeto que eu tô mexendo. Vamos ver lá o que tem para mexer na parte da iluminação. Iluminação, se é do quarto 1, eu tenho que selecionar a área do quarto 1. Se é do quarto 2, seleciono o quarto 2. Da sala, seleciona a sala cozinha. E iluminação do quarto 3, você seleciona o quarto 3. Ah, mas e o banheiro? O tempo que a luz do banheiro fica acesa é tão pouco que nem compensa mensurar. Os equipamentos elétricos, aquele manual RTQR estabelece uma taxa de watts por área da parte da sala de consumo de energia, que é esse campo aqui, ó. Copia o objeto, cola o objeto, pronto. E só falta selecionar um ambiente, que no caso aqui é sala-cozinha. Pronto. Então, ele dá uma densidade de potência elétrica, que é quantos watts por metro quadrado de ambiente. Vamos copiar a parte do termostato, que ele já vai fazer a parte do set point para colocar o ar-condicionado. A vaca template system unitary, o que é isso? A gente vai colocar um ar-condicionado split em cada um dos ambientes de permanência prolongada, que são os quartos e a sala. Então, vamos lá configurar aqui para o nosso projeto. Ó, ele tá falando para selecionar aqui em cima o ambiente. E aqui para a gente selecionar o template do Unitary System, então a gente tem que copiar esse campo aqui de baixo. Copiando esse campo aqui de baixo, aí já consigo explicar para vocês como que tudo funciona. Vou copiar o objeto e vou colar o objeto. Pronto, veio certinho. Ó, na parte do set point, faltava a gente copiar aqui, ó, a Schedule Compact, que ele tem o sistema unitário de funcionamento do ar-condicionado. Então, falta eu colocar isso aqui lá. Copiou e colou. Pronto, veio tudo. E agora vamos fazer a parte desse ar-condicionado, ó. O termostato que ele tá usando é assim, ó. Vai aquecer o ambiente quando atingir 2 graus Celsius de frio e vai refrigerar o ambiente a partir de 24 graus Celsius. Isso aqui é para cada ambiente, vai ter um ar-condicionado. Para o quarto Q1, ele vai ter essa rotina com esse termostato. Ou seja, o termostato é para todos eles.
Nesse sistema, o programa vai dimensionar o ar-condicionado automaticamente para manter o ambiente dentro da temperatura de 24 graus Celsius, fornecendo aquecimento quando a temperatura interior for menor que 2 e resfriando para manter abaixo de 24. Por isso que eu coloquei 2 graus Celsius aqui no termostato. Por quê? Porque aqui em Cuiabá quase não chega nessa temperatura, então não é para ter carga de aquecimento. Aqui falta selecionar a parte de sala, cozinha, pronto. Como que funciona esse sistema? Ele vem na rotina de ar-condicionado, vai ser autodimensionado, e aqui ele vem os parâmetros para autodimensionar o sistema de ar-condicionado. Um fator interessante é isso aqui, ó. Lembra daquela Schedule 0 que eu falei para vocês que é para não ter carga de aquecimento? Aqui, ó, ele está pedindo qual que é a rotina de aquecimento. Eu selecionei 0, ou seja, ele nunca vai usar o ar-condicionado como aquecedor. Nesse campo aqui. Aqui falta selecionar sala-cozinha. Selecionei sala-cozinha. Então, agora a gente vai mexer, finalizando já a aula, com a parte de obter os dados. Então, eu vou selecionar essa parte aqui, ó, Control Table Style, que ele vai fazer um resultado em HTML, vou copiar o objeto e vou colar aqui, ele vai me dar, e ele vai me dar as variáveis de saída. A temperatura externa, de hora em hora, e a temperatura interna, de hora em hora. Temperatura externa e interna. Terminei, vou fechar a parte da rotina, posso fechar a parte da rotina, e só usando a parte meu do Energy Plus eu vou salvar, clico no disquetezinho, salvou, fecho ele, vou vir lá no EP Launch dele, ixi, eu tô com muito EP Launch aberto, deixa eu fechar aqui, vou deixar aberto só o que é para abrir, pra gente executar a primeira simulação. Aqui, ó, casa, primeira simulação, vamos fazer agora. Para simular, você tá aqui no EP Launch, você vai clicar aqui em Simulate. Ele vai ficar na telinha preta e vai fazer a simulação. Ele tá falando que não localizou o arquivo climático, ele tá olhando na pasta errada. Pronto, coloquei a pasta certa e vou mandar simular. Aí ele vai fazer a simulação. Vamos ver o que ele tá falando. Tá falando que o arquivo climático não foi achado dentro da pasta. Vamos localizar ele lá. Coloquei o arquivo climático, ele vai executar a simulação. Essas telinhas pretas aí, ele executando a simulação. Terminou. Tá falando que fez a simulação com sucesso, com 18 avisos e 20 erros severos. Aqui ele apresenta o relatório de erros. E a partir desses erros que apareceu aqui é o que a gente vai estar trabalhando na próxima aula, tá bom? Então vocês fazem até a simulação e deve dar essa mesma quantidade de erro porque a gente usou o mesmo arquivo. No mais é isso e até a próxima aula.